Boa noite, irmãos. Vamos todos ficar de pé. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 diz: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Nós devemos amar o Senhor dessa forma, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Nós te amamos, Deus. Mas eu sei, Pai, que nós podemos te amar mais. Eu sei, Pai, que nós podemos nos doar mais para Ti. Eu sei que nós podemos nos entregar mais para Ti, Senhor. Então vem neste lugar e enche este lugar, Senhor, porque é o nosso prazer te louvar, é o nosso prazer te adorar. Foi para isso que nós nascemos, Deus, para te adorar, para te louvar. Então recebe o louvor da tua igreja, Pai. Os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Ante a tua
Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, eu nasci pra ti. O Senhor nos amou primeiro, Pai. E é por isso que nós podemos amar o Senhor. Nós confiamos e descansamos no nosso Deus. Essa luta me matar. Diga pra ele. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Declare com toda a sua força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
não haja. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Declare. O choro dura. Pois tua alegria é a minha força, a tua alegria me fortalece, Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos fortalece, e é por isso que nós confiamos em Ti, Senhor. Só igreja. Choro dura uma noite, mas a alegria. Declare. Eu creio. Choro dura. Choro dura. Ela vem. A alegria está vindo. A vitória está vindo. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare-se mais uma vez, declare. Choro dura uma noite, mas eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos
confiamos em Ti, Pai. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Tu és adorado neste lugar, Senhor. O Senhor é louvado, o Senhor é exaltado. Oceano do Espírito, e ali ao Deus eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce. Você pode levantar as suas mãos. Levante as suas mãos bem alto e comece a pedir isso a Ele. Vem, Senhor, e enche este lugar. Espírito de Deus, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu navegarei no oceano e ali adorarei, e ali ao Deus do meu amor eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Com toda a sua força, Espírito. Espírito, Espírito, que
desce. Vem como enche-nos, Senhor, e enche-me de novo, Espírito, 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 e desce. Adorado, Jesus. Glória a Deus. Pode assentar-se. Eu vou dar uns 2 avisos aqui. Depois eu vou ter que sair porque eu vou pregar em outra igreja hoje. Mas eu tenho que dar 2 avisos. O primeiro deles é uma convocação para a Assembleia Ordinária que nós temos todo ano. Já dia 19 de novembro, se eu não me engano, nós já passamos nos grupos internos da igreja a convocação para essa Assembleia, mas eu queria fazer de púlpito aqui, até mesmo porque o Estatuto pede isso. Então, o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária, a Igreja Batista Calvário em Porto Seguro, devidamente representada por seu presidente, pastor João Portela de Oliveira Neto, convoca através do presente edital todos os seus membros para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da igreja, aqui, Rua Manuel Dias da Silva, 685, Lagoa Grande, Porto Seguro, Bahia, às 19h30, do dia 7 de dezembro de 2020. A primeira convocação com a presença de 2/3 dos membros, ou na falta de quórum necessário, às 19h45, em segunda convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre seguintes pautas: leitura e apreciação do balancete de dezembro de 2019 e a novembro de 2020, entre outras coisas. Então, está aqui a convocação. Eu sei que essas reuniões, essas assembleias que nós temos, nossa igreja não faz muita assembleia, nós temos praticamente 1 ou 2 no ano, geralmente uma ordinária no final do ano, mas é essa assembleia que nós decidimos todas as coisas da igreja. É onde você vai ver quanto entrou, para onde foi seu dízimo, o que foi gasto, em que foi gasto, onde você tem uma prestação de contas, e também nós tomamos algumas decisões na igreja. Então, meu irmão, é de suma importância, se você é membro da igreja, se você ainda frequenta, mas você não é membro, você pode participar, evidentemente, você não vai poder votar e nem ser votado em nada, mas você é membro, você está aqui. Então venha, se interesse pelas coisas da igreja. É interessante que essa semana a gente teve uma reunião com a diretoria, e eu disse isso, que algumas pessoas, geralmente as pessoas mais cri-cri, aquelas que perturbam, né? Aquelas que Deus coloca assim, fala, vou colocar isso aqui para manter você acordado, porque é uns abençoados, né? Mas essas pessoas geralmente não vêm em reunião. Elas falam um bocado de besteira aí para o lado de fora, onde é que está gastando dinheiro da igreja, o que está fazendo, o que faz com o dízimo, mas essas pessoas não vêm na reunião. Então, meu irmão, você tem que vir, você tem todo direito, né, de saber onde foi gasto, como foi gasto. É uma prestação de contas. E tem mais, não é só nessa reunião, nossa igreja, os caixas são abertos a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer pessoa devidamente legalizada na igreja, membro, evidentemente, né? Futriqueiro nós não vamos permitir, mas o cara é membro da igreja, legal, tá, beleza, está em dia com as suas obrigações com a igreja, ele pode pegar os caixas da igreja e olhar, qualquer dia, pedir a tesoureira antecipadamente, deixa eu olhar os caixas aqui, quero saber quanto é que entrou. Você não vai ver, no caixa não tem o nome de ninguém, né?
Por exemplo, hoje aqui vai entrar os dízimos, lá tem entradas de domingo, dia tal, não tem lá que fulano, beltrano dizimou, tanto que isso aí é privativo, a gente não vai expor a vida de ninguém, mas todo mundo tem direito. Mas numa assembleia dessa, às vezes nós tomamos decisões de abrir uma congregação, de investir em um certo local, de ajudar a tal igreja, ou de tomar uma decisão missionária, ou fazer um investimento numa área tal, isso para o ano seguinte. Então, assim, é importante você estar nessas reuniões, é importante. Lembrando que a reunião começa às 7h30, com 2/3 da igreja. 15 minutos depois, o pessoal gosta de atrasar, 15 minutos depois, nós começamos com qualquer número. Se tiver 3, os 3 decidem, a igreja toda tem que acatar. E aí é lei, é estatuto, não tem lei que muda isso. Então, venha, eu sei que não é por uma questão como eu disse, de ser cri-cri, mas por uma questão de zelo pela sua igreja, uma questão de, poxa, é minha igreja, eu quero tomar parte das decisões que minha igreja tem tomado. Porque depois, lá adiante, quando eu faço alguma coisa, o pessoal, mas por que o pastor fez isso? É porque um ano atrás você não estava, 6 meses atrás nós decidimos, e eu não vou ficar aqui toda semana avisando o que nós decidimos. Evidentemente que esse tempo aqui é tempo perdido. Os visitantes, até mesmo os membros, nem quer saber disso. Ele quer vir aqui louvar, adorar, ouvir mensagem, ser abençoado e voltar para casa. Mas essas questões burocráticas, elas fazem parte de uma organização, de uma igreja, de uma instituição séria, como é a Igreja Batista Calvário, aqui em Porto Seguro. Então está aí a convocação, dia 7, da nossa segunda-feira, quer dizer, da manhã a 8. Segundo aviso que eu quero te dar é sobre o nosso encontro com Deus, que acontecerá dia 11, 12 e 13, está aqui. Se você não fez sua inscrição, faça, nós só temos 69 vagas. Por quê? Porque a inscrição de R$50 te dá direito a um livro. Esse livro, se você for comprar, por exemplo, na Magazine Luiza, ele custa R$32. Nós compramos 70 livros e aí nós conseguimos, diretamente da editora, baixar o preço para 28. Mas, por exemplo, se você for comprar em alguns sites, aí está 38, é isso, Thiago? Não, na Magazine está 32, mas eu vi lá de 38 em outro site. A Magazine Luiza sempre vende mais barato, 32. Então, de qualquer forma, está aí em média R$30, você já vai ganhar esse livro e o encontro te dá a inscrição te dá esse direito. Então, dia 11, 12 e 13 de dezembro, sexta-feira à noite, às 19h30, começamos o nosso encontro, de 7h30 da noite, 19h30 às 10h. No sábado, começa às 3h da tarde e vai até às 10 da noite. E no domingo, de 9 ao meio-dia. Ou a gente vai tentar terminar por volta de 11h30. Mas prepara aí de 9 ao meio-dia. Esse encontro com Deus não foi possível a gente fazer ele dentro de um hotel, como é de costume. Para ele ser feito aqui na igreja, nós adaptamos ou readaptamos ele a uma realidade de igreja. Porque o encontro naquele formato que nós temos, ele funciona lá, dentro de um hotel, onde as pessoas estão, entre aspas, confinadas, não saem, está ali o tempo todo só voltada para o encontro. Aqui é diferente, a pessoa vai chegar sexta-feira à noite, volta para casa, chega lá, o marido pirraça a mulher já vem do outro dia chateada. Lá no encontro, você nem pirraça de marido, você tem, se você dorme fora dele, né? Cada um dorme num quarto separado, então não tem esses contratempos. Então aqui nós temos que adaptar. Às vezes a mulher vai para casa, o filho passou mal à noite, ela tem que passar a noite acordada, vem no outro dia cansada, né? Embora não vai ter no sábado, começa 3h da tarde, o patrão segurou você chegou atrasado. Então tem esses contratempos. Então nós adaptamos o encontro para a realidade da igreja. Vai ser bênção, eu tenho certeza absoluta que você vai ser tremendamente abençoado, e aquela proposta de sempre está de pé. Se você não for abençoado de forma alguma, no final do domingo, meio-dia, você pede seu dia de volta e devolve o livro, evidentemente, e você vai embora, abençoado da vida, se você não for abençoado com o encontro. Então não tem problema, mas eu sei que você vai ser abençoado tremendamente, porque Deus tem coisas maravilhosas. 2020 não foi um ano perdido, foi um ano difícil, um ano de pandemia, um ano atípico na nossa história, por exemplo, mas não foi um ano perdido não foi não, né? Mas 2021, Deus tem coisas extraordinárias para nós. Vamos nos preparar para 2021, vamos tirar o máximo de proveito desse 2020, vamos aprender, às vezes Deus
Deus puxou o freio de mão assim e falou: vou te parar um pouquinho agora, você vai ficar um pouquinho em casa, você vai ver quem é você, quem é a sua família, né? Nós vamos parar até com os cultos aqui. Então nós temos que refletir muitas coisas sobre finanças, sobre vida familiar, acima de tudo sobre nossa vida com Deus, que foi afetada para uns positivamente, para outros negativamente nessa pandemia. Então esse encontro, ele vai ser um encontro assim, diferente, porém com o mesmo conteúdo espiritual. Não vai ter todas as mensagens que a gente tem lá, porque você viu que até o tempo nós encurtamos. Lá começa às 7h30 da noite na sexta e termina às 5 horas da tarde no domingo, direto. Aqui não. Então venha, faça sua inscrição, só tem 69 inscrições, corra, vá ali, divide no cartão, é R$50, eu quero dividir em 10 vezes, pagar, vai lá, conversa com o Tiago, o cartão acho que pode dividir em 10 vezes, o Tiago disse que pode, dividir em 10 vezes não é falta de dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro agora, eu quero pagar dia 10, pagar em dinheiro dia 10, eu posso? Pode, preenche sua inscrição, entrega para Tiago e coloca lá, vou pagar em dinheiro dia 10. Só que quando você faz isso, você tem que pagar, não vai ter jeito não. Aí eu vou atrás de você, pastor, eu adoeci, você vai ter que pagar. Por quê? Porque se você não vier, você impediu o outro de fazer a inscrição. Eu confiei em você para você pagar dia 10, mas eu confio, você pode fazer. Eu não tenho cartão, posso pagar dia 10? Pode, não tem problema não. Pastor, eu posso pagar dia 5, você não pode pagar dia 11, porque dia 11 já é o dia do evento, aí não tem jeito, a gente não pode fazer para pagar depois. Mas até o dia 10, se você fazer a ficha e entregar, lembrando, só tem 69 inscrições. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, meu irmão, não falte, traga. Quem pode participar do encontro? Todo mundo, crente, descrente, se é dessa igreja ou de outra igreja, se você é evangélico ou não é evangélico. Eu tenho um amigo que quer trazer, pode. Qual a idade? Acima de 12 anos de idade pode participar. Pode trazer criança? Não. Pode trazer visitante? Não. Eu vou trazer uma pessoa para participar só sábado, só sexta-noite? Pode? Não. É um evento, é um seminário, é um encontro com Deus. Então, R$50, 69 inscrições, a partir de 12 anos de idade pode participar. Você vai, domingo, por exemplo, para essas 3 horas e termina 10 da noite, você vai trazer seu lanchinho. Eu não sei aí se os meninos vão preparar algum lanche na cantina ali, mas provavelmente vai ter algumas coisas ali, um sanduíche pronto, mas se você também, você traga o seu, né, para você, né, na sexta e no domingo, acho que não há necessidade, mas no sábado eu acho que há, você traz uma merendeirazinha, igual na escola lá, ó, com seu suco, com um café, com um sanduíche, uma bolacha, um biscoito. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Fica de pé, eu quero orar com você, depois eu vou passar a palavra para Tiago. Meus irmãos, eu preguei uma mensagem um tempos atrás aqui, e essa semana Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Eu não lembro, mas deve ter uns 60, 90 dias eu preguei uma mensagem, e eu perguntei quem são os heróis da fé. Meus irmãos, às vezes nós nesse tempo aí de muita live, que as pessoas estão altamente conectadas às redes sociais, ouvindo tudo e todos, e em parte isso é maravilhoso, isso é bom. Eu quero que você saiba que eu queria que você ouvisse muita gente boa através da internet, através das redes sociais. Tem muito pastor aí, ó, top, veja, escute mesmo. Bom seria você ouvir uma mensagem toda semana, agora escolha. Agora eu quero te dizer uma coisa, nenhum deles é Deus, nenhum deles é dono da verdade, nenhum deles tem a palavra final sobre nenhum assunto. A palavra final é de Deus. Ninguém tem, eu vi o pastor falando e eu acredito. Não, pondera. Por isso a gente tem que ler a Bíblia e crivar, passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Só que nesses tempos modernos eu vejo muitos. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem do Augusto Nicodemos. Ele é um dos caras mais, uma mensagem não, uma fala dele na internet. Ele é um dos homens tidos como dos mais intelectuais, teologicamente falando, nesse país. E ele conversando com outro cara, ele estava falando sobre essa questão dessas mensagens de alguns pregadores que pegaram aquela questão. Eles estavam falando dos coaches, dos pastores que têm aplicado as técnicas de coach dentro da igreja. Irmão, eu sou formado em coach, eu fiz coach pela Febracis, não me arrependo, tenho um maior desejo, é caríssimo, você vai gastar aí como eu fiz em São Paulo, eu gastei acho que
15, 17 mil para fazer um curso de coach. Meu sonho era mandar Tiago e Ramon fazer esse curso. Teria que gastar uns 30 mil reais aí. Meu sonho é mandar meus filhos fazer esse curso. É tremendo, é excelente, é maravilhoso. E aconselho todos vocês a fazerem. Agora, irmãos, ser coach são ferramentas extraordinárias e necessárias para a gente aplicar nas empresas, aplicar na vida. E pode até aplicar na administração da igreja. Agora, nós não podemos confundir isso com o que é espiritual. O que é espiritual vem dos céus, vem de Deus, não vem de uma técnica, não vem da argumentação humana, não vem da elaboração das faculdades, nem das faculdades teológicas, muito menos administrativas. E nessas questões dos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas querendo colocar uma vantagem, dizendo quem é o bem-sucedido, quem é a pessoa que chegou lá, quem é uma pessoa de fé. Irmãos, Deus, Ele quer nos abençoar, quer ou não quer? Quer ou não quer? Deus quer nos ver feliz ou não quer? Deus quer nos ver prósperos ou não quer? Você não crê? Você crê nisso? Crê ou não crê? Deus quer que a sua família tenha saúde ou não quer? Deus quer te prosperar financeiramente, quer ou não quer? Quer ou não quer? Quer. Deus quer isso, irmãos, mas isso não quer dizer que se nós adoecermos, ou se nós não tivermos dinheiro, ou se passarmos por uma situação difícil, isso não quer dizer que nós não somos de Deus e que não temos fé. E muitos pregadores de hoje querem colocar como se fosse uma mágica, e aí você entra em parafuso, em choque emocional, porque você adoeceu, você não está encontrando sucesso financeiro, a sua família está passando por uma crise, você fala, onde é que eu pequei, onde é que eu errei, o que está acontecendo? Aí eles vêm e vendem uma fórmula, e eles vendem, acredite, eles não dão de graça, é 2, 3, 4, 5 mil reais, para você fazer um seminário com esses caras. Eu não estou brincando, não é questão de oferta de 50 conto, não é 2, 3, 4, 5 mil reais, que eles cobram, e cobram caro, e aí você fica com a sua fé em xeque. E aí a semana eu lembrei da mensagem que eu preguei uns 60, 90 dias atrás, quem são os heróis da fé? Os heróis da fé não são somente aqueles que fecharam a boca dos leões, os heróis da fé não são somente aqueles que extinguiram a força do fogo, não, se você ler Hebreus 11, os heróis da fé também foram engolidos pelos leões, os heróis da fé também foram cerrados ao meio, os heróis da fé também foram queimados vivos. Os heróis da fé também foram aquelas mães que, por adorar e servir a Deus, viram seus próprios filhos serem mortos. Os heróis da fé foram aqueles também que não fizeram caso algum das suas próprias vidas, porque consideraram Deus maior do que si próprio. Então, heróis da fé não é só quem está por cima, não. A fé da gente não está ligada, irmãos, a dinheiro, a saúde, a casa, a prosperidade. A fé da gente não está ligada a milagres. A fé da gente está ligada àquele que criou todas as coisas, aquele que olhou para a terra e falou, eu te amo, eu vou rasgar o véu da eternidade, eu vou entrar nesse mundo, me fazer um de vocês, eu vou salvar vocês. E ele subiu aos céus e falou, eu vou vos preparar lugar, e eu vou descer para vocês, e no dia que ele voltar, ele vai nos arrebatar e levar para ele, e moraremos com ele eternamente. É aí que está firmada a nossa fé. Nos dias de hoje tem gente viciado em coisas, viciado até em milagres. E eu disse, Deus faz milagres ou não faz? E milagre é bom ou não é? Quem é que não quer milagre? Tem alguém aí que não quer milagre? Eu quero. Mas a minha fé não está firmada em milagres. A minha fé está firmada em Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, eu quero te louvar pelo teu poder, pela tua unção, pela tua graça, eu te louvo por a existência dessa igreja, por este culto que está acontecendo nessa noite, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de louvar o teu nome. Eu quero colocar Tiago nas tuas mãos agora, que vai estar ministrando, pregando, trazendo a tua palavra nessa noite, para nos abençoar, que Tiago nessa noite seja canal de bênção para abençoar todos nós, e o teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, meus amados. Amém, boa noite, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem de Deus, homem de fé, um homem sensacional. Nota
nota 10. Vamos falar um pouco sobre a vida de José. Abra aí sua Bíblia, capítulo 45. Todos já abriram? Amém? Amém. Abra sua Bíblia ou acesse aí no seu smartphone. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler então. A Bíblia diz assim: Então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Nós vimos aqui em 7 versículos um pouco da vida aqui de José. José, eu acredito que todos devam conhecer a história dele, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. José, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido para alguns mercadores que o venderam para o Egito. Lá no Egito, José foi vendido como escravo, trabalhou na casa do Potifar, que era o general do faraó, foi preso, ficou anos, até que ele chegou ao posto de revelar os sonhos de Deus. Usou José para trazer revelação sobre os sonhos de Faraó. E então, Faraó o colocou como o segundo homem mais poderoso da terra, e ele começou a administrar o Egito, o país. E como nós vimos aqui, Deus anunciou que haveria 7 anos de muita fartura na terra e haveria 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, os irmãos dele, a família de José, que estava em outra terra, foi ao Egito procurar comida, comprar comida, na verdade. E então José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não, a Bíblia relata que os irmãos de José não o reconheceram. E o nome dessa mensagem, eu dei aqui uma pincelada, mas bem rápida no contexto. O nome dessa mensagem se chama O Poder da Reação. Toda ação, a gente sempre fala isso, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. A galera aí que estuda, está lá na física, né, do Isaac Newton, toda ação tem uma reação. Nós vamos ver hoje a lei da ação e reação. Essa lei é a terceira lei do grande filósofo, físico Isaac Newton. Então, toda ação corresponde a uma reação. Newton descreveu que em uma interação entre 2 corpos, um exerce uma força sobre o outro, que por sua vez devolve uma força ao primeiro. Para exemplificar, eu tenho aqui na minha mão uma pedra, hipoteticamente, jogo essa pedra para cima, com força. Essa pedra vai chegar numa certa altura e ela vai voltar para mim com a mesma força. Então, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma força, mesma direção e de sentido oposto, de sentido contrário. E essa lei, esse princípio se aplica em tudo no mundo. A lei da ação e reação se aplica em todas as áreas da nossa vida também. E eu quero
tomar exemplo dessa lei da ação e reação para as nossas vidas, para as nossas casas, família, casamento, relacionamentos, porque toda ação que fazemos ou fazem conosco provoca uma reação. Isso, irmãos, não é que, mas eu não quero. Não, isso não existe. Toda ação provoca uma reação. E nós vamos aprender hoje com José como reagir, como que ele reagiu às ações provocadas pelos irmãos e por outras pessoas. Então, você está preparado aí para aprender com a vida do José? Levante sua mão. Amém? Então, respira fundo aí, nós vamos aprender. Eu vejo quatro princípios, 4 passos que nós podemos aprender com a vida de José, a como corresponder de maneira de Deus, a como corresponder de maneira madura, de maneira espiritual, às ações lançadas sobre a nossa vida. E a primeira delas é superar as amarguras, superar as dores, superar a tristeza. Eu escrevi aqui, superar amarguras e dores. Como que nós podemos aprender a superar as amarguras e dores? Nós lemos aqui no versículo 1 ao 7 do capítulo 45, e aqui no versículo 4, eu quero ler de novo. Diz José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. No versículo 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Supere as amarguras. Nesses versículos, se você ler a história de José, você não vai ver em nenhum momento José se questionando, José perguntando para os irmãos: por que vocês me venderam? Agora todo mundo senta aqui agora vai ter, agora o cinto vai comer nas costas dos 6. Em nenhum momento a gente vê isso. Em nenhum momento a gente vê José querendo fazer vingança. Em nenhum momento a gente vê aqui José, ao ver os irmãos, José ele não quer explicação das coisas. Por quê? Porque José, ele havia superado as amarguras, as dores que ele havia passado. E como? Primeiro, tendo percepção de Deus para a sua vida. Foi tanta percepção de Deus, porque no final do versículo 5, ele diz que é para a conservação da vida, é que Deus me enviou para o Egito, antes que vocês viessem também. Ele tinha percepção de Deus, foi Deus que me enviou, não foram os meus irmãos, não foi assim pelo acaso. Não foi pelo acaso que meus irmãos me venderam, não foi pelo acaso que eu cheguei aonde eu estou. Foi Deus que me guiou o tempo todo e me fez chegar aonde eu cheguei, para a preservação de vidas, para a preservação de um povo, para a preservação do mundo. José tinha percepção, José tinha visão de Deus para a vida dele e para as coisas. Como que nós podemos ainda superar as amarguras? Amando as pessoas com o amor de Jesus. Eu li uma frase que eu achei fantástica e não vou me esquecer dela, que é o seguinte: amar com o amor de Jesus é possível. Amar com o amor de Jesus é possível para todas as coisas, para todas as pessoas. Por quê? Porque amar com o amor de Jesus é um amor que não é interesseiro, que é um amor que não quer as coisas em troca, é um amor que perdoa, é um amor que abraça, é um amor que acolhe. José, ele amou com o amor de Jesus os irmãos dele. José, ele, como eu falei, não quis se vingar. E se tratando de irmão, que muitas vezes os menores, né? Não vou dizer dos irmãos adultos, porque a gente já imagina que o adulto já tem maturidade. Mas quando são crianças ou adolescentes, há uma competição e fala: você fez isso, agora eu vou te dar o troco. Pelo contrário, o que os irmãos de José fizeram com ele foi algo muito grave. José era poderoso, José podia mandar prender, José podia mandar matar, José podia mandar fazer qualquer coisa com os irmãos dele. Mas pelo contrário, ele abraçou, ele recebeu em sua casa, porque ele amou com amor de
Jesus. Amar com amor com Jesus, meu irmão, sempre é possível. Ame as pessoas com o amor de Jesus. Ame as pessoas com o amor de Jesus, que sempre é possível. Que quando nós amamos as pessoas com o amor de Jesus, nós vimos as pessoas com um olhar diferente, nós vimos as pessoas sob uma nova perspectiva. Continuando, como é que a gente supera as amarguras? Lembrando que passado sempre é passado. José aqui, ele não quis falar do passado. A gente não vê José falando do passado. Vocês me lançaram lá, vocês fizeram isso. Mas está perdoado. Não, passado é passado, está lá no passado. José aprendeu. Como que nós superamos? Continuando. Tendo uma vida resolvida. Só se resolve a vida quando a gente conserta, quando a gente resolve as coisas que ficaram lá para trás. José teve a sua vida resolvida. José teve tempo bastante. Ele trabalhou na casa de Potifar, ficou preso na prisão por anos, então ele resolveu a vida dele. Por isso que a gente não vê José fazer questionamentos. Temos que ter uma vida resolvida. Não adianta eu ter uma vida toda bagunçada e dizer, eu vou superar as amarguras. É impossível. Eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que superar as dores, eu tenho que resolver as pendências da vida. Eu falei para uma pessoa há uns 15 dias atrás, uns 20 dias, eu falei, você precisa consertar com o passado. Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar, você está indo embora, você está indo para outra cidade, certamente Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar lá, mas você precisa resolver todas as pendências do passado, porque enquanto não resolvemos todas as pendências do passado, enquanto não temos a vida resolvida, é impossível prosperar, é impossível avançar. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas se ficamos com pendências no passado, a gente não avança. E vimos aqui que José era um homem próspero, José era um homem rico, José era um homem bem sucedido, porque certamente ele resolveu as pendências do passado. E precisamos aprender com os problemas, dificuldades, com as perseguições. Nós não podemos ser, eu sou perseguido, eu estou passando por tanta dificuldade, tanto problema, e nos acuarmos e ficar para trás, recuar, não. Com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, com as perseguições, nós temos que aprender. É necessário, meus amados, que possamos aprender com cada luta que enfrentamos, com cada dificuldade que enfrentamos. Isso nos faz amadurecer, isso nos faz crescer, isso nos faz ter novas perspectivas de vida. Quando você passa por luta, quando você passa por dificuldade, você aprende. E lá na frente você usa aquilo como exemplo, você usa aquilo como um degrau para avançar ainda mais, para crescer, para continuar crescendo. Não podemos nos acuar, nós não podemos nos recuar, nós não podemos ficar acuados num canto cada vez que passamos por uma dificuldade. Até mesmo porque muitas delas vêm de Deus. E José entendeu. José entendeu que todas aquelas perseguições e todas aquelas lutas e dificuldades que ele enfrentou, que ele passou, que ele sofreu, foi permissão de Deus na vida dele, para que ele pudesse ter maturidade, conhecimento, para que ele pudesse ter entendimento de como governar o Egito, de como juntar alimento para matar a fome do mundo. Então, aprendemos aqui como superar as amarguras. E nesta noite, Deus te dá a oportunidade de você superar as suas dores, suas tristezas, suas amarguras e deixar isso de lado para que você possa crescer, para que você possa alcançar o lugar aonde Deus quer que você esteja. E como o pastor falou aqui, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você viva milagres. Deus não quer e Deus não tem plano de desgraça para ninguém, pelo contrário, Deus tem planos de prosperidade. Deus tem planos de bênção, de alegria para cada um de vocês. Assim como nós temos planos de alegria, de prosperidade para os nossos filhos, Deus é o nosso Pai e Ele tem planos de bênção para cada um dos filhos dEle, inclusive e especialmente você. Amém? Vamos continuar aprendendo. Segundo princípio que eu vejo aqui na vida de José, que nos ensina como a reagir de maneira correta a todas as ações que fizeram contra nós, é fazer afirmações proféticas. Temos que aprender a fazer afirmações positivas para as nossas vidas. A Arilza sempre nos ensinou, e ela sempre fala isso,
E principalmente agora, quando temos filhos, e ela sempre fala, a gente não pode ensinar sempre no negativo, ensine com o positivo. Não fala, o menino está desobedecendo, o menino está teimando, que é normal, ele vai desobedecer. Não fala assim, ô menino, você é teimoso, pai, você é teimoso, pai, você é teimoso. Não. Como que nós temos que falar? Ó meu filho, você é obediente, você é inteligente. Por que você está fazendo isso daqui? Você não é inteligente? Você não é obediente? Então vamos fazer aquilo que é certo. Vamos fazer aquilo que traz obediência. Por quê? Irmãos, nós temos que aprender a trazer afirmações proféticas e positivas para a nossa mente. E acima de tudo, passarmos isso adiante. A gente pode chegar, mas você é feio, mas você é assim, você é assado, você é desse jeito, você é burro, você não tem jeito. Isso não é afirmação positiva, isso não é afirmação profética, isso é afirmação negativa que joga a pessoa no buraco. Jesus em momento nenhum usou afirmação negativa com ninguém. Afirmação, já diz, a própria palavra já diz, é afirmar. Afirmar com bondade, com positividade. E quando usamos a palavra afirmações proféticas, nunca pode ser negativo. Tem que ser algo positivo, tem que ser algo de Deus, tem que ser algo de bênção. Então, use essas afirmações positivas sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre você também. E o que nós aprendemos com José aqui, com essas afirmações proféticas? Vai lá para o capítulo 41. Volta aí umas 3 páginas aí de sua Bíblia. Capítulo 41. Eu quero que você leia. Você precisa ler isso daqui, para você aprender a fazer afirmações proféticas na sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Você ali de célula, fazer afirmações proféticas sobre a sua célula. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, fazer a afirmação profética sobre a sua própria vida. Vamos ler o capítulo 50, o versículo 50 do capítulo 41. Vamos ler os 50, 51 e 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51, versículo 51 diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Versículo 52, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui nós aprendemos 2 coisas. Primeiro, o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. Manassés é uma afirmação para o passado, que diz o quê? Eu estou resolvido, meu passado está zerado, o meu passado não me condena mais, o meu passado não dói, não me machuca, o meu passado não me cutuca mais, o meu passado não vai me condenar mais. O meu passado não machuca mais. E isso acontece quando? Como? Isso acontece quando nós decidimos fazer e sob estarmos debaixo do poder de Deus. Então nós aprendemos a primeira afirmação profética, é vivermos de uma maneira que o passado não machuca mais. Segundo, Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É uma afirmação profética para o presente e para o futuro. Observe, Deus me fez próspero. Agora, olha aqui para mim. A Bíblia não fala que Deus fez José próspero na terra da delícia, na terra prometida. Na Bíblia não fala que Deus fez José próspero na terra da bonança. Pelo contrário, a Bíblia registra que Deus fez José próspero na terra da minha aflição. Deus fez José prosperar aonde muitas vezes doía, aonde que muitas vezes machucava, mas Deus fez José prosperar. O que nós devemos aprender com isso? Meu irmão, nem sempre nós vamos viver bonança, nem sempre nós vamos viver numa terra que vai dar tudo certo. Ah, mas o Brasil está assim, está assado, Porto Seguro fechou tudo, essa pandemia. Vamos aprender com José a prosperar na terra da nossa aflição, na terra da perseguição, na terra onde nem tudo está tudo bem, mas é possível ser próspero, é possível crescer. E ser próspero aqui não é somente em dinheiro não, é ser próspero no casamento, é ser próspero na família. José casou, José teve filhos, está vendo? Aqui não é dinheiro,
ele prosperou, ele cresceu, ele avançou. E quando são essas duas afirmações proféticas, remetendo ao passado, e outra coisa que eu quero falar, que eu me lembrei aqui, é que a Bíblia fala que Deus me fez esquecer do sofrimento, Deus me fez esquecer da minha família. Esse esquecer aqui, irmãos, não é apagar da memória, não. Eu vi um pastor uma vez pregando, e ele até, assim, de loucura, ele pegava um pano e jogava na cara da pessoa e falava: agora você vai receber a unção de Manassés, você vai esquecer de todo o sofrimento que você passou na vida. E perguntava a pessoa: você esqueceu? Eu esqueci, não lembro de mais nada. Irmãos, Deus não vai apagar da sua memória o sofrimento que você teve lá atrás. Você vai lembrar, mas esse esquecer aqui é porque não vai doer mais. Quando a gente lembra com dor, quando a gente lembra com raiva, quando a gente lembra com algum tipo de sentimento ruim, é porque dói, é porque machuca, é porque não está resolvido. Quando está resolvido, a gente lembra, a gente dá até risada. Quantos aqui já deram risada das peripécias, das misérias, das mazelas da vida que está lá de trás? A gente conta dando risada por quê? Porque está resolvido, isso não dói mais, isso não me machuca mais. A nossa família, a gente sempre se junta, a gente sempre conta e dá risada das mazelas, das pobrezas, das misérias, das coisas que nós já passamos. Mas dói? Não. Esquecemos dessa maneira, de que não dói mais. E olhe para o futuro, Efraim, e para o seu presente: Deus me fez próspero e Deus me fará próspero na terra onde eu estou. Lembre-se disso, foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus que te trouxe a Porto Seguro, é Deus que tem te abençoado. Aprenda com José. Vamos avançando. Terceiro princípio que nós vimos aqui na vida de José e que nos traz, que nos faz assim ter um entendimento tão grandioso: foque no propósito e não no problema. Focar nos propósitos da sua vida, foque no propósito, foque no que é importante, foque naquilo que você tem que fazer e não foque nos problemas. Infelizmente, tem muitas pessoas que focam no problema. Está no problema, está no caos, está na perseguição, está na luta, foca no problema e esquece do propósito. Todos nós temos propósitos de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos propósitos. E aí, no meio do turbilhão, no meio de perseguições, no meio de lutas que todos nós vamos passar, e muitas dessas lutas são permissão de Deus para que possamos crescer, é um baculejo de Deus na nossa vida, para a gente poder acordar. E outras também, muitas vezes é a gente que lança, a gente que faz algumas coisas erradas, toma atitudes erradas, toma decisões erradas, e nós mesmos nos lançamos no meio do caos, no meio do problema. E aí a gente lá no meio do caos, a gente perde o foco. Nós temos um foco. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um propósito. Foque no seu propósito. Mantenha os seus olhos firmes no seu propósito, que nada possa tirar você do seu propósito. Volta lá para o capítulo 45. Eu quero ler agora com você o versículo 7. Diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Aí no versículo 8, José diz: assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José estava focado no propósito dele, mas estava tão focado que José não citou passado, José não citou as dores, José não citou as mazelas, José não citou que ele foi vendido, José não citou: eu passei X anos na prisão, vocês me venderam? Vocês não me venderam? Olha para você ver, eu tive que passar isso, passei fome, passei luta, apanhei, provavelmente ele deve ter apanhado, provavelmente ele deve ter passado fome, fui perseguido. Injustamente, a esposa do meu patrão, de Potifar, levantou um falso testemunho contra mim, fiquei preso. Lá na cadeia, revelei o sonho do copeiro do rei, e o copeiro do rei me virou as costas, foi para o palácio, esqueceu de mim. A Bíblia fala que o copeiro se esqueceu de José. A gente não vê José fazer isso, porque ele estava focado. Quem geralmente fica falando isso, aquilo, outro, é porque perdeu o foco. Está focando só no problema, está olhando só o caos, está olhando só a derrota, está olhando só o furacão, mas Deus quer que você foque no seu propósito.
Vai ter luta, meu irmão? Vai ter problema? Vai. Mas se tivermos com os olhos fixos no nosso propósito, no propósito que Deus colocou nas nossas mãos, na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, você vai passar por essas lutas? Você vai passar por elas, mas você não vai passar sofrendo, amargurado. Você vai passar a ter entendimento lá adiante, lá à frente, lá no final. Eu sei que eu vou me apossar da minha vitória, eu sei que eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. José focou tanto, que José sonhou, José teve visões de que os feixes dos irmãos dele se curvariam diante dele, as estrelas, o sol e a lua se curvariam diante dele. E ele passou por todas essas lutas, por todas essas perseguições, mas ele manteve o foco no propósito dele, de que ele seria grande, de que ele faria coisas extraordinárias, e ele não perdeu o foco. Na casa de Potifar, preso, perseguido, na prisão, ele não perdeu o foco. Prosseguindo, José não remoeu ações dos seus irmãos. Mas você fez isso comigo? Você lembra de quando você fez isso, aquilo comigo lá atrás? São coisas muitas vezes que em casamento gira, em relacionamentos de pais e filhos, com amizades, irmãos. Essas coisas machucam, essas coisas doem, essas coisas revelam daquilo que não foi resolvido. A Bíblia não relata que José pensou em vingança em momento nenhum. José focou no propósito. No qual propósito? Eu estou aqui para a preservação de vidas. Eu estou aqui porque Deus me usou para trazer grande livramento para a terra. Deus me trouxe aqui para a preservação de uma nação. Deus me trouxe aqui porque de mim poderão milhões, pessoas do mundo inteiro ser salvas. José tinha em mente a sua missão. José sabia o que ele tinha que fazer, ele estava focado. Eu estava assistindo um filme há muito tempo atrás, já deve ter uns 10 anos. Eu escutei uma frase que realmente uma outra frase que eu também não me esqueci. Aquela série chamada 24 Horas. Não sei se alguns de vocês já ouviu, até esqueci o nome do cara lá. Tinha um presidente que vendeu os Estados Unidos, do 24 Horas, para os terroristas. E aí, quando o agente, que eu esqueci o nome dele agora, vai dar uma palavra dura com o presidente, como é que você vende a nossa nação para os terroristas? Aí o presidente começa a ficar, mas é porque eu sou isso, é porque eu era o menorzinho, é porque eu sofria, e aquilo outro, eles fizeram uma proposta para mim. Na hora que ele estava falando um monte de coisa, aquele agente da CIA ou do FBI, eu não sei, chegou o presidente e falou, olha, nós não temos tempo para autocomiseração. Aí eu fui procurar, que palavra bonita é essa? Autocomiseração. Autocomiseração é você ter pena de si mesmo. Não temos tempo para termos pena de nós mesmos, ter dózinho de mim. Tem gente que gosta de ter dó dele mesmo, tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de, dó de mim, vocês viram? Eu peguei isso, eu fiquei doente, eu fiz assim, eu fiz assado, eu sofri. José, ele entendia que ele não tinha tempo para ficar tendo pena dele, ele não tinha tempo para ficar remoendo as dores dele, ele não tinha tempo para ficar se lamuriando e falando que ele foi preso, que ele fez isso, fez aquilo outro. A reação de José tinha que ser diferente da ação que os irmãos lançaram contra ele. Ele não tinha tempo, por quê? Porque ele tinha um propósito. Só tem tempo para lamentar, só tem tempo para murmurar, só tem tempo para ficar ali tendo pena de si mesmo. Pessoas que não sabem qual é o seu foco, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Se você sabe qual é o seu propósito da sua vida, se você sabe qual é o seu foco, se você sabe para onde que você vai, se você sabe aquilo que Deus quer para você, você não vai ficar se lamuriando, você não vai ficar tendo pena de si mesmo e nem querer que as pessoas tenham pena de você. E outra coisinha também, outra coisa que o Senhor trouxe na minha mente, eu até notei. O Renascer Praise tem uma canção que nós já cantamos aqui algumas vezes, já tem tempo, que diz assim: nem tudo que acontece dá para entender, mas andando pela fé a gente vai vencer. Grave esse pedaço.
nem tudo que acontece dá para entender. Irmãos, isso que é verdade. Mas por que aconteceu isso? Não sei, você não sabe, tem coisa que o pastor não sabe, tem coisa que o pai não sabe, tem coisa que ninguém vai saber, porque tem coisas que acontecem que não dá, irmãos, é uma verdade, não dá para entender. Mas por que vocês me venderam? Mas por quê? Por quê? José, não dá para entender. Lá adiante, José, lá adiante, talvez você consiga uma explicação. E lá adiante, depois de 17 anos, que ele passou por todo um percurso de ser escravo, de sofrer, é que ele foi entender que Deus tinha o controle de todas as coisas, Deus faria ele um homem grande para governar a terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje, tem coisa que você passa hoje, e você quer saber o porquê, mas tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que nós vamos morrer sem entender. Mas por que eu perdi fulano? Mas por que meu cônjuge morreu? Por que meu pai, meu filho, aquilo, outro? Irmãos, tem coisa que não dá para entender. Olha aqui para mim. Tem coisas que que a gente tem que parar de ficar perguntando por quê. Porque nós não vamos ter resposta. Mas Deus, por quê? Mas pai, por quê? Mas meu esposo, minha esposa, por quê? Meu filho, por quê? Deus, por quê? Tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que Deus não vai nos responder. Porque nós somos seres finitos, nós somos seres que têm fim, nós somos seres que temos limitações e tem coisas que, se Deus for dar explicação, a gente morre, a gente vai surtar. Então Deus deixa, não vou explicar, tem coisas que não dá para explicar. Aprenda isso, tem coisas que pare de querer saber os porquês das coisas. Tem coisa que você não vai descobrir, tem coisa que você não vai saber, tem coisa que você não vai conseguir discernir, tem coisas que nós não vamos conseguir saber o porquê que aconteceu, o que foi, o que não foi, perdeu, o que ganhou. Simplesmente viva, simplesmente, Senhor, não entendo o propósito, Senhor, eu não entendo isso daqui, eu não entendo o que aconteceu, mas eu vou fazer, debaixo da sua palavra, debaixo da sua direção, eu vou cumprir o que tem que ser feito, mesmo sem entender. Talvez lá na frente, assim como com José, você entenda, mas pode ser que a gente morra sem entender o porquê de algumas coisas. E por fim, eu quero terminar essa mensagem com o último princípio, que é permanecer fiel ao Senhor. O último princípio que a gente aprende aqui, para ter reações corretas, maduras de Deus, às ações sofridas ou às ações lançadas sobre nós, é permanecermos fiéis ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Vai lá para o capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Isso daqui mexeu muito comigo, muito mesmo. Nós vamos ler alguns versículos aqui que fez assim, balançou meu coração, mexeu com as estruturas do meu coração. Eu já tinha lido outras vezes, mas quando eu li esses versículos recentemente, meus irmãos, trouxe uma nova percepção, trouxe um novo significado para o meu coração. Eu falei, Senhor, como eu ainda não havia percebido isso? Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Observe. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Olha aqui para mim, retribuir, reação. O mal que fizemos, ação. Os irmãos fizeram o mal e eles pensaram, o nosso pai Jacó morreu, agora José vai ter uma reação e vai retribuir todo o mal. Só que José estava fazendo isso? Não, vamos continuar. Versículo 16, portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, não tenha medo, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, nós nesses cinco versículos, nós vimos tanta coisa de Deus aqui. A gente vê tanta coisa, tanta percepção de Deus no coração de José. Observe, nós vimos aqui no versículo 15. No 15 a gente já vê a ação e reação. Os irmãos pensando, né? Nosso pai morreu, José agora vai lascar com a gente. José agora vai perseguir, vai se vingar. José agora só estava esperando nosso pai morrer e agora ele vai entrar com tudo. Ele pode matar, ele pode mandar embora, ele pode fazer o que quiser com a gente. Por os irmãos de José não terem resolvido com o passado. Isso mostra que os irmãos de José não haviam resolvido a vida deles. Isso daqui, irmão, já está aqui muitos anos. Isso aqui já está 20 e tantos anos, 30 anos. E eles ainda não haviam resolvido a vida deles. O passado condenava, cutucava, machucava, e eles tinham medo. E quando o passado não está resolvido, tem medo. Quando as nossas ações fazem coisas, quando nós temos ações que não devemos ter, e não corrigimos, não pedimos perdão, e não resolvemos, nos dá medo, nos traz medo. Por quê? Porque fulano de tal pode fazer igual comigo. Porque fulano de tal pode reagir da mesma maneira. E preste atenção, toda reação é da mesma velocidade, com a mesma intensidade. Se você foi agressivo, a reação vai ser agressiva. Se você foi com força, a reação vai ser com força. E não adianta falar, mas eu aguento. Não aguenta não. Joga uma pedra para cima com toda a força e fica aqui embaixo, você vê. Ela volta para cima de você com toda a força que você jogou ela. Os irmãos de José não haviam resolvido. Então eles acharam que José agora vai vir com a reação brava para cima de nós. Só que observe, José estava resolvido. José não era aqueles irmãos. José, ele tinha uma vida de Deus. José tinha entendimento do Senhor. José era amado. José era amável. A gente vai descendo. Nós vemos que nós não devemos ser escravos dos problemas. A gente vê que no versículo 17 ou 18, eles falam assim, nós vamos nos prostrar, aqui estão seus servos. Deus não quer escravos, Deus não quer servos. Você não pode ser servo, escravo de nada e de ninguém. José tinha esse entendimento. Não, meus irmãos, vocês não são escravos, vocês não serão servos, vocês são meus irmãos. Isso aqui nos ensina que nós não podemos ser escravos de problema nenhum, de passado nenhum, de ação nenhuma. Seja a ação que for que você fez lá atrás, ou que você fez hoje, ou que você fez ontem, não sei. Resolva. Mas você não vai ser escravo e servo de nenhuma ação, de nenhum pecado, de nenhum problema. Não seja. José teve esse entendimento. Não, você não vai ser mais... Vocês não vão ser escravos, vocês não vão ser servos, vocês não vão ser, vocês são livres. Continuamos, a gente vê a fidelidade ao Senhor, em como? Reconheça a sua posição e reconheça a posição de Deus. Deus tem uma posição e você tem outra, não queira assumir a posição de Deus. Se você vê, no versículo, depois está aqui no versículo, portanto, mandaram dizer a José assim, no versículo 19, e ele fala que eu por acaso, no versículo 19, respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Para julgar, para condenar, para fazer a justiça, para fazer a vingança? A Bíblia fala que a vingança é de Deus, a justiça pertence a Deus. José sabia qual era a posição de Deus. A justiça quem faz é Deus, a vingança quem faz é Deus. Porventura eu agora estou ocupando o lugar de Deus? Tenha esse entendimento. O seu lugar é seu lugar.
A sua posição é a sua posição. A vingança vem de Deus, a justiça vem de Deus. Não queira tomar o lugar de Deus, irmãos. Quando tomamos o lugar de Deus, fazemos besteira, fazemos aquilo que não é correto. E a gente sempre vai se dar mal. Sempre. Ah, mas ele fez isso comigo. Justiça com as próprias mãos? Não vai dar certo. Mas agora eu vou me vingar. Não vai dar certo. Reconheça o lugar de Deus na sua vida. O pessoal do louvor já pode subir. E faça. Eu deixei por último aqui algo que foi o que mais mexeu com o meu coração. Foi o que mais impactou a minha vida com essa mensagem que Deus começou a ministrar no meu coração há alguns dias. Libere palavra de vida e palavra de bênçãos para as pessoas que lançaram ações sobre a sua vida. Sejam ações positivas ou sejam ações negativas. Observe, nós falamos aqui de ações negativas, mas tem ações positivas. Eu chego para fulano e falo, olha, você é bonito, você é 10, rapaz, eu gosto de você, eu presentei o fulano, eu dou uma oferta. Vai vir uma reação para mim, de qual? Essa pessoa vai me respeitar, vai me amar, vai me admirar. Uma reação positiva, são ações positivas. Lance palavras de vida e palavras de bênção sobre todas as pessoas que lançaram ações sobre você. Tem uma reação de Deus sobre todas as pessoas. Sejam ações positivas ou negativas. E eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 50 e você vai ficar em pé. Fique de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia, se você fechou ela, no capítulo 50 de Gênesis. E nós vamos ler 2 versículos para terminar. Assim como Deus ministrou na vida de José, ministrou no meu coração esses dias, eu creio que Ele vai ministrar ao seu coração com esses versículos. O pessoal do louvor já pode começar a trazer uma musiquinha para nós aí, gente. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Olha que entendimento dos céus que José teve. Irmãos, olha que entendimento. Ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. José estava dizendo para 10 irmãos: vocês desgraçaram a minha vida, vocês intentaram contra mim, vocês elaboraram planos de morte para mim. José estava falando para aqueles que tramaram contra ele. Mas vamos continuar aqui, olha que tentamento de Deus. A José continua dizendo: porém, Deus tornou esse mal, Deus tornou esse pensamento de morte, Deus tornou essa escravidão, Deus tornou a inveja, Deus tornou o pecado, Deus tornou todo o mal, toda a perseguição em bem. Deus tornou tudo em bem, para fazer como vedes agora. Olha o que Deus está fazendo, que se conserve muita gente em vida, inclusive a vida de vocês. E aí no versículo 21, José continua: não temas, não tenham medo, não se apavorem, pois eu vou sustentar vocês, eu vou manter vocês, eu vou deixar a casa de vocês farta, eu vou manter vocês de tudo, eu vou ser o provedor de vocês, não só de vocês, mas de vocês, da casa de vocês, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, de toda a sua família. Assim José consolou os irmãos dele, falando ao coração. Ô irmão, essa visão que José teve, a visão dos céus. José não se vingou de ninguém, José não buscou resolver nada, José não quis passar o passado a limpo, não teve esse negócio de DR. Esses 2 versículos resumem a bondade, a reação que José teve para com seus irmãos. Olha, todo mal, todo passado, toda perseguição, inveja, calúnia, tudo aquilo.
que é o seguinte, a gente não precisa mais nem falar disso. Deus retransformou tudo isso em bênção. Deus pegou tudo isso e transformou em bem. Deus transformou tudo isso em milagre, para a preservação do nosso povo, para a preservação de toda a gente. E José ainda continua: não tenha medo, não tenha medo, eu não vou fazer de vocês escravos, eu não vou perseguir vocês, eu não vou maltratar vocês, pelo contrário, eu vou sustentar vocês, eu vou ser o provedor de vocês. Meu irmão, minha irmã, olha aqui. Todo mal, toda injustiça, toda perseguição que talvez foram lançadas contra você, não queira se vingar, não faça justiça com as suas próprias mãos. Seja como José. Seja como José. Tenha perspectiva, visão de Deus. Deus vai te colocar lá adiante e você vai ter a oportunidade de olhar para essas pessoas, não mais com sentimento de vingança, de querer tirar proveito, não, mas olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus, de amar com o amor de Jesus, e olhar para ela e dizer: olha, Deus hoje vai me usar para ser bênção na sua vida. Você que me perseguia, você que falava mal, você que fazia isso de mim, Deus hoje vai me usar para trazer bênção para a sua vida. Deus quer me usar hoje para trazer um bem para o seu casamento. Deus quer me usar hoje para trazer bênção para a sua casa. Se você não tem, eu tenho para compartilhar com você. Se você não possui, eu possuo para doar para você. É assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer fazer na sua casa. É dessa maneira que Deus quer fazer no seu casamento. É dessa maneira que Deus quer fazer nas suas finanças. É dessa maneira que Deus quer fazer com você. Com você, meu irmão. Deus quer transformar e vai transformar todo o mal em bênção, todo o mal em milagre, toda perseguição, toda inveja, todo o mal. O Senhor transformará em bênção, em bênção, em bênção, em bênção. E lá em Apocalipse diz que o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima, toda lágrima. Seja como José, tem uma reação de Deus na sua vida. Cante, feche seus olhos. Feche seus olhos e cante essa canção. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e declare isso. Não haja fruto na vida. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja vendo, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está preparando o caminho para a sua vida, o Senhor está preparando o milagre, o Senhor está preparando o socorro, o Senhor está preparando o resgate. Declare, declare. Ainda que a figueira não floresça, mais forte, mais alto, mais intenso. O produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que você não veja, ainda que você não entenda. Declare isso. Figueira não floresça, e não haja fruto. Talvez você esteja no meio do caos, do problema. Tenha percepção de Deus para sua vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Põe as suas duas mãos sobre o seu coração nesta hora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você não esteja, talvez você não está entendendo. Talvez você não consegue ver
o motivo, a razão, a solução. Talvez você parece que está dentro de um túnel e você não vê a luz. Você fala: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Foram tantas ações, tantas atitudes contra mim. Mas nessa noite tenha as ações, as reações, assim como teve José, sob a perspectiva de Deus, meu irmão. Mantenha os seus olhos fechados. Tenha a percepção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Eu não sei qual é a luta, o problema, a dificuldade que você está passando ou enfrentando. Tenha a percepção de Deus. Tenha a percepção de Jesus. Aí agora, no seu lugar, de olhos fechados, leve a sua mente, comece a refletir. Qual o problema, qual a dificuldade, qual aquilo, no que você está passando, no que você está precisando, qual é o milagre, qual é o mover de Deus que você precisa receber agora. Talvez o toque de Deus que você precisa receber é um toque de cura, é um toque de amor, é um toque de perdão, é um toque de restauração, é um toque de reconciliação. Não sei qual o toque do Senhor que você precisa receber nessa noite. Eu sei que Ele está tocando no seu coração. Eu sei que Ele está passando por você, que Ele está movendo em você, que Ele está curando, trazendo novos sonhos, reavivando as promessas, reavivando os sonhos, reavivando os projetos. Pai, toca no coração de cada filho, de cada filha nesta noite. Toca, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, com amor, com alegria, com cuidado. Toca com perdão, com restauração, com reconciliação. Ó Pai, que todas as nossas reações sejam reações focadas, sejam reações sobre a sua percepção. Ó Pai, queremos ter reações como o Senhor Jesus teve enquanto Ele viveu aqui nesse mundo. Jesus não maltratou, Jesus não xingou, Jesus não expulsou ninguém. Pelo contrário, Jesus tratou todos com amor, com carinho. É assim que nós queremos agir, ó Pai, sobre a percepção, sobre a perspectiva do Teu olhar. Pai, em nome de Jesus, toca no coração, na família, na casa, sobre as finanças de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo do Senhor, Ele é bom, Ele é bom. Vira a pessoa que está atrás e diz assim, ó: Deus é bom. Diga mais forte, diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para transformar todo o mal em bênção, em alegria, em prosperidade. Presta atenção. Sente um pouquinho, sente um pouquinho. Na sua cadeira tem um envelope. Eu quero que você pegue esse envelope agora. Coloca aí o seu dízimo, as suas ofertas, as suas primícias. Observe. O bisavô de José também passou por lutas, por dificuldades. Mas a gente vê que o bisavô de José, um homem de fé, a Bíblia fala que é o homem da fé, Abraão, bisavô de José. A Bíblia registra que José chega ao sumo sacerdote Melquisedeque e entrega a ele o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. Ele entrega a Melquisedeque. Quando nós entregamos os nossos dízimos, trazemos proteção sobre a nossa casa. Nós repreendemos o devorador. Entenda, o devorador, ele não devora simplesmente aquilo que é de dinheiro. O devorador, ele devora tudo que tiver pela vida, devora. Devora relacionamento, casamento, filho, saúde. É tudo. Entregue os seus dízimos ao Senhor. Tenha a percepção de Deus. Como eu falei, tenha a perspectiva de Deus para as coisas. Entregue seu dízimo, entregue sua oferta. Como o pastor me falou semana passada, não retenha aquilo que é de Deus. Entregue a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que você viva uma semana extraordinária. Que você possa viver a melhor semana da sua vida. Que você possa viver de maneira extraordinária. Só lembrando a você que terça-feira temos culto. Nós vamos continuar estudando o livro do profeta Jeremias. Fique de pé no seu lugar. Nós já oramos, você está abençoado. Lá no fundo, lá nas portas, na saída, tem os gasofilaços. Mas antes de ir embora, antes de sair, você vai fazer algo.
usando máscara, com a distância que nós temos que manter, vira para a pessoa que está do seu lado e libera uma palavra de bênção para a vida dessa pessoa. Você dá um tchau para ela, um sorriso, e até o próximo culto. Que Deus te abençoe. Você que nos assiste também, que Deus te abençoe. E contamos com vocês aqui. Deus te abençoe, um grande abraço. Não haja fruto